Com a Gigo você consegue assistir os jogos de qualquer lugar. É só baixar o aplicativo no seu celular. E por que será que o comentarista Ale Oliveira não renovou o contrato com a Warner Media? Essa e outras notícias você confere agora em mais uma edição do Pocket News. Se liga aí. Com menos de 80 dias até o início das Olimpíadas de Tóquio, o governo japonês pensa seriamente em propor uma extensão de suas medidas de emergência visando o combate à pandemia. De acordo com a Sports Pro, qualquer movimento desse tipo provavelmente deve levantar muitas preocupações sobre a realização dos Jogos, programada para começar em 23 de julho. No mês passado, em um esforço para frear o ressurgimento das infecções, o Japão declarou estado de emergência para uma série de prefeituras que incluíam suas duas cidades mais populosas, Tóquio e Osaka. Segundo o relatório nacional, com as infecções ainda crescendo, o governo considera ampliar e expandir o estado de emergência para incluir as províncias de Hokkaido e Fukuoka, assim como Tóquio, Osaka, Kyoto e Hyogo. Enquanto isso, 9 dos 47 governadores da província japonesa acham que os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio 2020 devem ser cancelados ou adiados. Que drama, né? Há tão pouco tempo já aconteceu os Jogos e ainda essa indefinição enorme. Gente, 9 governadores de 47 quererem que esses Jogos não sejam realizados ou adiados não é pouca coisa, ainda mais vindo de um povo que tem como característica a sobriedade e tomada de decisão. Isso é sinal de que existe ainda um alto risco que preocupa muito. Agora, ainda nesse news a gente vai falar do planejamento da Band, por exemplo, para os Jogos. A Globo também definiu todo o método de cobertura, além de centenas de outras emissoras internacionais. Só que no Japão não tem boi. Não importa a dor de cabeça que dê ou a pressão que eles eventualmente sofram para realizar de qualquer jeito. Se o país achar que não está em plenas condições sanitárias de realizar os Jogos, eles simplesmente adiam ou cancelam. Não tem papo. Tudo no fim vai ser avaliado colocando o país e as pessoas que vivem lá em primeiro lugar. Eu não tenho a menor dúvida disso. Muito diferente do que tem acontecido por aqui, não é mesmo? Ontem mesmo aí o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, atribuiu a falta de insumos para fazer mais vacinas aqui no Brasil ao fato do não alinhamento do governo federal com a China, que está mais forte do que nunca graças aí às últimas declarações do Paulo Guedes, que falou bosta sem saber que estava sendo gravado, e do próprio Bolsonaro. Mas para eles parece que a guerra política com a China é mais importante do que a vida do povo brasileiro, infelizmente. Ainda em clima olímpico, a Band definiu seu plano de cobertura e promete ficar 24 horas ao vivo falando de Olimpíadas no Band Esportes. Diferentemente do Sport TV, a Band não vai abrir canais simultâneos para cobrir diferentes eventos no mesmo horário. A emissora terá 12 horas de transmissões e outras 12 horas de jornalismo com análise ao vivo. Além disso, segundo o UOL, o Band Esportes enviará para Tóquio os apresentadores Elia Júnior, Glenda Kozlovski e Álvaro José. A jornalista Emanuele Madeira do GE foi agredida por um homem que usava o uniforme do Altos do Piauí durante confusão generalizada do clube com o Fluminense do Piauí após partida da 9ª rodada do campeonato estadual. As informações foram publicadas pelo próprio portal de esportes da Globo. Enquanto filmava uma briga, a profissional teve o celular arrancado à força e foi agredida no braço por uma pessoa que depois a agarrou pelo pescoço, se recusando a devolver o material de trabalho. Após ser escoltada pela polícia militar, a jornalista registrou o boletim de ocorrências. Iniciado em agosto de 2018, o serviço de streaming Play Plus do Grupo Record deixará de disponibilizar os canais esportivos e ESPN ao final deste mês de maio. As emissoras estavam na plataforma desde o seu lançamento. A nota ainda informa que, caso o assinante queira, poderá realizar o cancelamento por meio do painel da conta no site do serviço. O comentarista Antero Greco renovou seu contrato com o Grupo Disney. De acordo com a coluna de Flávio Rico no R7, o jornalista seguirá no Sport Center, assim como em outros programas e transmissões de futebol da ESPN. Com o novo contrato, Antero também passará a ter um blog no portal da ESPN, reforçando os investimentos da Disney em múltiplas plataformas. Vale dizer que, ainda sem data para acontecer, a expectativa é que o retorno da dupla Paulo Soares, o Amigão, e Antero ao Sport Center só aconteça após a vacinação em massa e a redução no número de casos da Covid-19 no país.
Me contem aí, o que vocês acharam na final da Champions aí ser entre Chelsea e Manchester City? Quem pra vocês ganha essa partida? Comentem e não se esqueça que nesse sábado acontece uma prévia já desse duelo, válido pela Premier League com transmissão da ESPN Brasil a 1h30 da tarde. Aliás, esse jogo começa logo depois da decisão entre Barcelona e Atlético de Madrid às 11h15 da manhã pelo Campeonato Espanhol. Decisão sim, porque apenas 2 pontos separam os dois times e quem vencer pode largar para o título a apenas 3 rodadas do fim. E você já sabe, canais ESPN são muito mais baratos na Gigo, que inclusive te permite assistir de qualquer lugar, como no celular, computador, Smart TV. Você não conhece a primeira TV via internet do Brasil? Então clica aqui embaixo, no link que eu vou deixar para vocês na descrição desse vídeo e no comentário fixado para saber mais, porque Gigo TV, o Futeboteco recomenda. Após ser afastado pela Warner Media em dezembro de 2020 por conta de acusações feitas pela sua ex-mulher, Ale Oliveira comunicou em seu Twitter na última quarta que o seu contrato com os canais TNT Sports não será renovado. O comentarista foi acusado de relacionamento abusivo, violência doméstica e ameaças, o que fez o canal afastá-lo temporariamente. Em comunicado à época, a Warner Media disse que levava as acusações muito a sério e que preferia manter o comentarista fora do ar até analisar a questão. Desde então, Ale nunca mais apareceu no canal, não havendo mais absolutamente nenhum clima para que a situação fosse revertida. Entre 2008 e 2020, sua ex-esposa Teresa registrou 6 boletins de ocorrência por violência doméstica contra o comentarista. Procurado pela reportagem do Futeboteco, Ale Oliveira não respondeu às nossas mensagens. Já a Warner Media preferiu apenas desejar sorte ao profissional sem entrar em detalhes. Vale dizer que em 2017, Ale foi acusado de racismo. De acordo com o colunista Léo Dias, ele teria sido racista durante discussão com uma maquiadora dos canais ESPN. O canal confirmou a discussão, mas negou que tivesse ocorrido injúria racial por parte do comentarista. Ale se diz inocente de todas as acusações. Olha, muito antes dessas acusações todas, que aliás eu nem vou entrar no mérito, porque ele nega e ele não foi condenado por nada, então a gente precisa dar o benefício da dúvida, independentemente do que a gente acredita, né? Mas muito antes de tudo isso vir à tona, até mesmo antes da questão do possível caso de racismo que ele teria cometido, eu sempre falei que eu nunca fui fã do Ale Oliveira como comentarista. Na ESPN, de fato não combinava, eu respeito quem gosta, mas eu achava aquele tal de decreto uma bobagem sem tamanho, muitas vezes até constrangedor. O cara chegou a dizer que quem viu o Penta já aguenta, ou seja, nível baixíssimo, tacanho para um canal que se propõe a fazer jornalismo. Na TNT Sports eu já achava que combinava um pouco mais com a pegada das transmissões, né? Que eram mais leves, embora não fosse poucas as vezes que o Ale passasse do limite, isso na minha visão. Agora, a única coisa que eu acho que ele faz melhor é entrevistar por conta desse perfil despojado, amigão da galera. Ele de fato, isso a gente precisa reconhecer, consegue fazer os caras soltarem coisas interessantes e tirando a parte da galhofa toda, quando o papo é mais sério, é até interessante de assistir, mas de fato não havia mais clima e diante de todas essas acusações, eu entendo que a TNT tenha optado por não renovar. Se você gostou do nosso formato, curte este tipo de vídeo, aproveita aí, se inscreva no nosso canal e deixe o seu like, afinal isso é muito importante para o nosso trabalho aqui no YouTube. Muito obrigado por assistir até o final, um grande abraço e até o próximo vídeo.